Lucas capítulo 9, verso de número 62. Diz assim: e Jesus disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Aleluia, Senhor! Quem está com a mesma tradução que eu aqui, levante a mão. A maioria, né? Irmãos, eu gosto de ver outras traduções da Escritura, e eu pesquisei em praticamente todas que eu conheço, até em outras versões em inglês, que não tem no nosso idioma traduzido. E em uma dessas versões, que é a King James atualizada, ela traduz o versículo de número 62 de uma forma um pouquinho mais clara. Amém? Não vai mudar nada, mas deixa um pouco mais claro. Então eu quero ler novamente. Diz assim, ó: ao que lhe asseverou, veja, ninguém que coloca a mão no arado e fica contemplando as coisas que deixou para trás é apto para o reino de Deus. Feche os seus olhos. Peça ao Espírito Santo de Deus para Ele falar com você através dessa palavra. Peça ao Espírito Santo para que eu possa ser um instrumento a transmitir essa palavra para a sua vida nessa noite. Pai, no poderoso nome do Senhor Jesus, toda honra, toda glória e todo louvor seja dado a Ti, pois o Senhor é aquele que fez o céu, a terra, o mar e todos aqueles que habitam sobre a face da terra. Por isso, bendito seja o Teu nome, Senhor. Glorificado seja o Teu nome. Sim, Deus. Não existe outro Deus que não seja. Não existe outro Deus que não seja o Senhor. Aleluia, aleluia. E é por isso que nós invocamos o Teu nome aqui neste lugar. Senhor, o Teu povo está aqui nessa noite e eles não vieram ouvir a palavra do homem. E eu não tenho nada de mim mesmo a dizer, Senhor, porque a palavra do homem não serve para nada. Eu posso até causar emoção em algumas outras coisas, mas só o Teu Espírito Santo, Ele pode transformar o homem de dentro para fora, Senhor. Só o Teu Espírito Santo pode convencer a cada um que está aqui do pecado, da justiça e do juízo. Senhor, no poderoso nome de Jesus, pelo poderoso sangue que foi derramado na cruz, que todo bloqueio no coração, nos ouvidos, que as escamas dos olhos caiam por terra hoje, que as águas do trono do Senhor passem aqui neste lugar, na vida de cada homem, na vida de cada mulher, Senhor. E que o Senhor desvende o coração, que o Senhor mostre o caminho que deve ser seguido, no poderoso nome de Jesus. Diga amém. Amém. Pode ser. Eu não sei você, mas ao me deparar com essa passagem no Evangelho, o Senhor traz muito temor à minha alma. Veja, e o Senhor lhe asseverou. Se você der o Google aí rapidinho, que é mais fácil, e pesquisar no significado da palavra asseverar, é dizer com toda certeza, com toda convicção. Por quê? Porque a palavra de Deus não é uma palavra duvidosa. Você vê que hoje em dia, pastor Nelson, até mesmo muitas autoridades eclesiásticas, eles não têm uma palavra que é clara. A palavra, ela é sempre duvidosa. Mas Jesus, quando Ele falava, como o texto está dizendo, Ele asseverava aquilo porque Ele era a própria palavra de Deus.
Não tinha divisão nessa palavra. Era exatamente aquilo que ele estava querendo dizer. E às vezes a gente, querendo trazer um evangelho moderno, o que a gente faz? Para que alguém não se sinta ofendido com a palavra, pastor Carlos, às vezes a gente fica meio assim e diz, não era bem isso que Jesus queria dizer, não é assim? Não era bem isso que ele estava falando, não, querendo facilitar para as pessoas. Só que só entra no reino de Deus quem ouve fielmente a palavra do Senhor. Aleluia! Sem nenhuma divisão, sem tirar nem um tio nem um jota, sem mudar absolutamente nada, a verdadeira e pura palavra de Deus. É essa palavra que tem o poder de transformar o homem, de dentro para fora. Essa palavra que tem o poder de quebrar a força do diabo. Por que você acha que tem gente que está 30 anos na igreja e ainda é oprimida pelo diabo? Sabe por quê? Porque muitas vezes tem acreditado em uma palavra que é duvidosa. A palavra de Deus é séria, diga glória a Deus. A palavra de Deus vai te apontar uma direção. Não existem vários caminhos, existe só um caminho. Só uma porta. É isso que o Senhor vai dizer, eu pus uma porta aberta diante de ti. Por que é uma porta só? É para não ter confusão, gente. Por que é um caminho só? É para não ter confusão, diga glória a Deus, pastor Marlene. É para não ter erro. É para você não dizer, eu me confundi, Senhor. E o Senhor vai te dizer, eu asseverei na minha palavra. Ficou claro o que ele queria dizer. Essa palavra traz muito temor. Jesus simplesmente vai dizer, olha, eu estou te dizendo com toda certeza, que você que se enquadra nisso aqui, você não serve para o reino de Deus. Aleluia, Senhor. Irmão, que palavra dura, né? Sim ou não? Muito duro ouvir isso do Senhor Jesus. Mas antes de nós continuarmos aqui, amados, antes de nós fazermos uma leitura do 57 até o 62, eu quero te transmitir algumas informações. Então veja, o capítulo 9 ele é muito interessante. Por quê? Porque vai tratar muito do Senhor e da missão dos seus discípulos e de alguns e dos seus apóstolos, os 12. Jesus, nesse momento aqui do seu ministério, já são cerca de 2 anos. Quantos anos durou o ministério de Jesus aí? Quem é bom de Bíblia aí? 3 anos e meio. Meu Deus do céu, é bom de Bíblia. 3 anos e meio. 2 anos já se passaram. Então agora falta muito pouco. Amém, igreja? Amém. E Jesus ele está trabalhando mais do que nunca. A fama de Jesus já percorreu toda a terra. Então, aonde ele para? Junto à multidão para ouvir a palavra. E para ouvir essa palavra. Amém? Essa palavra que ele fala asseverando, porque ele sabe aquilo que está dizendo. Você vê que hoje qualquer um quer vir e pregar a palavra, irmão, você não sabe o perigo que você está correndo. Porque quando você abre a tua boca e pronuncia a palavra, se você der uma palavra que não é a palavra de Deus, e alguém for para o inferno por sua causa, o Senhor vai pedir o sangue daquela alma da sua vida. Aleluia, Senhor. Então o reino não é brincadeira. O Senhor Jesus ele não brincava. E como ele era muito sério e era muito santo, e a sua palavra só tinha uma direção, o que acontecia? Aonde ele parava, os milagres começavam a acontecer. Então ele prega a palavra, ele repreende o pecado, ele repreende os fariseus, ele repreende as autoridades da lei. Até Herodes ele chamou de raposa. E está todo mundo ouvindo aquela palavra que é dura, mas é uma palavra que é viva. Não é assim? Ela é dura. Por um lado, é uma espada ferindo a carne, mas do outro lado é o alimento do espírito. Aleluia. Então, a carne é ferida de um lado e o espírito é fortalecido do outro. Glória a Jesus. É assim que tem que acontecer. Se a tua carne não for assassinada, no reino de Deus você não vai entrar.
Porque quem tem que prevalecer é o Espírito de Deus na minha e na sua vida. O Espírito tem que prevalecer por causa da palavra. E o Senhor está anunciando, e aí traz um paralítico. E o paralítico levanta para a glória de Deus. Jesus olha para ele e diz: vai, não peques mais. Vem um endemoniado, não sei quantos anos, ninguém fez nada, não conseguiram. Jesus disse: sai dele e não lhe faça nenhum mal. O menino livre na hora. E outros milagres, e outros milagres, e tantos outros milagres. E nesse momento aqui, ele envia os 12 discípulos, inclusive Judas estava no meio, fazendo também essa mesma obra, pregando, curando e libertando em nome de Jesus. Você vê que a gente tem que tomar cuidado, irmão, porque está fazendo a obra e as coisas estarem acontecendo não significa nada se o teu coração não for puro diante de Deus. Muita coisa vai acontecer porque é no nome de Jesus. E mesmo assim, de uma hora para outra, porque você não vigiou, o diabo pode tomar o teu coração. Judas é enviado também. Só você ler o capítulo 9, o começo, os 12 são enviados. E eles fazem as mesmas obras do Senhor. Irmão, e a fama chega até Herodes. Ele acha até que João Batista ressuscitou dos mortos. Eles acham que é um profeta antigo, mas não é. E aqui Jesus multiplica pão, ele vai para um lado e o pessoal está lá, ele vai para o outro lado, o pessoal está lá também. E aí ele entra em uma mensagem muito séria. Eu estou resumindo o capítulo para você. Ele vai olhar para a multidão, para os seus discípulos, e vai dizer assim: ó, quem não levar a sua cruz, ele não é digno de mim. Amém, igreja? Amém. Depois você lê o capítulo 9 todo, que é enorme. Primeiro ele diz assim: olha, eu vou ter que ir lá para Jerusalém, eu vou ser entregue e eu vou morrer. Só que, como não era o momento ainda, eles não entendiam o que estava sendo falado, não tinha discernimento. Mas ele falou qual era o caminho. Amém, igreja? Ele teria que ir lá e morrer. E logo depois que ele diz: olha, eu vou lá e tenho que morrer, e ele não fala exatamente que vai ser na cruz. Depois ele olha para os discípulos e diz assim: ó, tem que negar a si mesmo e tomar a cruz. Ou seja, o que ele está dizendo? Veja, no começo do capítulo eles fizeram milagres, eles expulsaram demônios, eles fizeram muitas coisas. Só que o Senhor está dizendo: ó, para continuar sendo digno de mim e podendo fazer parte do meu reino, não adianta só fazer essas coisas no meu nome, não. Vai ter que carregar a cruz. Vai ter que pregar a carne na cruz. Diga glória a Deus. Repita comigo assim: eu preciso matar a minha carne na cruz. Isso é muito sério. Aleluia. Glória a Deus. E a gente percebe no nosso dia a dia que a carne está muito mais viva do que o espírito. É verdade. E se você não se preocupa com isso, deveria se preocupar. Sabe por quê? Um dos nossos líderes no ministério, ele diz o seguinte: quando você anda nas obras da carne, é como se você estivesse dentro de um cômodo bem pequeno. E está você com a arma de um lado e tem a carne do outro lado com a arma também. Quem cometeu o primeiro erro vai ser o quê? Vai ser morto, vai morrer. Você convive com o inimigo 24 horas, você entende isso? Estou sendo claro até aqui, amém, igreja? Amém. A carne tem que morrer, Jesus deixou isso claro. Não adianta fazer os sinais, pregar a palavra, cantar, tudo isso você vai fazer. Só que se não matar a carne, Jesus disse, não pode ver o reino de Deus. Só pode ver o reino de
Deus quem nasceu de novo. Só pode ver o reino de Deus quem foi lavado pelo sangue de Jesus. Se o Espírito Santo de Deus não transformar a minha vida e a sua vida, acabou. Não tem chance. Não tem oportunidade. A gente vai viver na presença de Deus 30 anos diante dele, mas não vai entrar no reino de Deus. Por isso o Senhor está trazendo essa palavra nessa noite, trazer despertamento para mim e para a tua alma. Amém? Não ande na carne, ande no Espírito. Porque quem semeia na carne colhe a morte, a condenação, mas aquele que semeia no Espírito vai colher a vida eterna. A semeadura no Espírito é mais trabalhosa, é mais difícil, mas o resultado, a recompensa é a eternidade. Ele vai dizer: ninguém vos engane, irmão. Não adianta. Não adianta eu passar a mão na sua cabeça. Não adianta eu passar a mão na minha própria cabeça. Porque a gente faz isso, né? A gente alivia o nosso ladrão, né? Também sou filho de Deus, não é assim? Só que a palavra é a palavra. Às vezes a palavra de Deus, eu quero colocar um peso para o meu irmão, para mim eu já não quero esse peso. Aleluia, é verdade. A palavra é para ele e é para mim também. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. E ele está dizendo, ó, tem que subir a cruz. Ou seja, peraí, se ele vai e vai subir a cruz, e eles têm que ir também, Jesus está dizendo, ó, tem que seguir o mesmo caminho que eu estou seguindo, meu irmão. É isso aqui. Vai ao monte, é transfigurado diante de 3, e lá estão Elias e Moisés, em glória, como está escrito, e eles conversam com Jesus sobre a sua morte, e que ele tinha que ir a Jerusalém. Não dá para falar sobre isso no momento, mas tem um mistério muito grande aqui, irmãos. Deus aparece, tudo aquilo acontece. Veja, eu estou deixando bem claro para você que já se passaram cerca de 2 anos e alguma coisa, e o ministério dele durou 3 anos e meio. Amém, igreja? Amém. Então está chegando no final, e agora todos os sinais, Elias e Moisés apareceram, Deus Pai apareceu na nuvem de glória e disse o que tinha de ser feito, deu as instruções, tem que ir a Jerusalém. Repita comigo, ele precisava. Vocês estão cansados, gente, já sei disso, mas faz uma força aí. Ele precisava ir a Jerusalém. Eu quero que você vá comigo aqui, por favor, no capítulo 9. E eu quero ler alguns versículos com você, por favor. Vamos lá. Versículos de número 51. Amém? Amém. Mesmo capítulo. Olha o que esse texto vai dizer. É para a gente voltar lá para o começo. Capítulo 9, verso 51. Amém? Amém. Diz assim: e aconteceu que, completando-se os dias para o quê? Quem sabe o que é Assunção aqui? De repente é uma palavra difícil, não tem no seu vocabulário, você não vai entender muito bem. Ele percebeu que estava próximo o dia que ele seria recebido nos céus. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Atenção. Ele percebeu que está chegando essa hora. E aí a palavra vai dizer assim: manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. Se você pegar a versão King James, ela define um pouquinho melhor, porque ela vai dizer: e no seu semblante, no seu aspecto, ele se dispôs firmemente a ir a Jerusalém. Amém. Amém. O seu rosto mudou, o aspecto das suas ações mudaram. Por quê? Porque estava chegando a hora. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Vá colhendo essas informações, ó. Está chegando o quê?
A hora de quê, igreja? Está chegando a hora da assunção, diga glória a Deus. Está chegando a hora dele ser recebido aonde? Nos céus. E como ele percebe a seriedade da hora, o seu semblante muda. A palavra semblante, de uma forma simples, é aquilo que está dentro e é manifestado do lado de fora. Então, do lado de fora, no aspecto do lado de fora, quem olhasse para ele entendia que chegou um momento mais sério. O aspecto mudou. E aí, gente, o que acontece? Como o Senhor passava por vários lugares e ele está passando em Samaria, ele manda discípulos na frente. E a Escritura vai dizer no verso 53 assim, ó, leia comigo por favor. Diz assim, ó: mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. O aspecto, o semblante dele era um semblante diferente. O mundo espiritual, ele sabe das coisas, amém, igreja? Quem são esses homens aqui, os samaritanos? Você sabe, uma apostasia espiritual só. Eles se misturaram a vida inteira com gente estranha. Eles são servos do diabo. E eles perceberam que o aspecto daquele homem que estava passando é um aspecto diferente. O semblante dele mostrava aquilo que estava do lado de dentro. E eles disseram: nós não podemos receber esse homem aqui, porque o aspecto dele é de quem vai para outro lugar. Quem está entendendo isso aqui? Eu acho que você não está entendendo. Vou explicar para você. Veja a hora em que nós estamos vivendo aqui, no tempo de hoje. Quando eu li essa palavra, pastor Nelson, o Senhor me chamou a atenção. O Senhor disse: olha para essa palavra e veja se não se encaixa nos dias de hoje. Eu não sei você, mas nós estamos nos últimos momentos da igreja aqui sobre a terra. Está chegando o dia e a hora da assunção da igreja aos céus. Glória a Deus. Quando a última trombeta for tocada, a igreja santa que espera pelo Senhor, ela vai ser arrebatada nos ares, e no abrir e fechar de olhos os corpos serão transformados. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Está chegando a hora. Eu não sei você, o que você acredita, o que você pensa, qual é a sua prioridade, mas eu leio essa palavra e o meu coração se enche de alegria. Por quê? Porque o tempo aqui nesse mundo maligno, maldito, perverso, está acabando. O Messias está vindo para estabelecer o seu reino e tirar a sua igreja dessa terra. Eu não sei qual é a sua esperança, mas a minha é essa. Está se completando os dias. Quem entende isso, diga glória a Deus. Está chegando a hora, meu irmão. Está chegando a hora, minha irmã. Carrega a tua cruz, seja firme, seja forte. Larga o pecado, anda em santidade. Abandone o caminho do mal, a palavra duvidosa, e o Senhor vai te recompensar. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Veja, está se completando o dia. O aspecto mudou. O que estava dentro veio para o lado de fora. E o reino de Deus é assim. Jesus disse isso. O reino de Deus é como uma fonte, não é isso, gente? E ela começa a jorrar, e ela jorra para a eternidade. É incontrolável. Aleluia. Então veja, significa que quem está indo a Jerusalém, nós estamos indo em direção a Jerusalém celestial. Amém, igreja? Amém. Apocalipse capítulo 21. Uma cidade que foi preparada ao Senhor, pelo Senhor. Isso aqui não surgiu do nada. Desde a eternidade o Senhor preparou isso. E
Isso aqui não é por acaso. O Senhor está dando um recado, igreja. Olha, veja, é a última hora, são os últimos minutos. Olha o mundo, olha o coronavírus, olha as pragas que vieram sobre a terra, olha tudo que está acontecendo, a corrupção na igreja, no povo de Deus, essa apostasia. Você vê hoje, essa época, a igreja se metendo com festa junina, uma mistura, uma bagunça, longe do caminho de Deus. E o Senhor está dizendo: são os últimos momentos. Santifica a sua vida, não contamine a sua alma, porque a igreja que vai subir no arrebatamento é uma igreja santa, remida e lavada pelo sangue do Cordeiro. Louvado e engrandecido é o seu nome, Deus. Obrigado, Senhor. De repente você esperava que você ia ouvir outra coisa, mas é isso que nós precisamos ouvir, a começar por mim. Amém, igreja? Está chegando a hora. E eu pergunto para você, eu quero me prender mais um pouco aqui. Veja, o que estava dentro o vai consumindo até que vem para o lado de fora. Quem ama Jesus aqui, levante a mão. Aleluia, Senhor. Quem é servo de Deus aqui? Glória a Deus. Será que a tua serventia, o teu amor só fica do lado de dentro? Ou isso se manifesta do lado de fora? Aleluia. Irmão, não se ofenda. Veja, se a Bíblia está dizendo que o semblante, aquilo vem de dentro e consome, assume o lado de fora, e fica claro o que está acontecendo, fica claro, quem olhar sabe reconhecer de quem é esse semblante, dizendo assim: ó, gente, essa mulher aqui, ela está indo para outro lugar. Eu olho para esse homem aqui, para a vida dele, e ele não é desse mundo, não. Ele está caminhando para uma cidade eterna. Ele está caminhando para um lugar diferente. Tem que se reconhecer isso, de todas as formas. Então vem para o lado de fora. Vamos lá, para o lado de fora. O jeito de se vestir é o lado de fora, sim ou não? Se veste com roupa imoral, então tem que mudar, porque não vai entrar no reino. O lado de fora, se só sai da sua boca aquilo que não edifica, é externado do lado de fora, significa que o lado de dentro está estragado também. Se as obras da sua mão são sempre obras de impiedade, então não adianta. Não adianta louvar, cantar, fazer a obra. Às vezes o pastor é até bom e diz assim: não, meu irmão, fica aqui, eu quero te ajudar. O pastor fazendo de tudo, né? Bota para cantar, faz aqui, está aqui. E a pessoa se escondendo. O coração não está no Senhor. Aleluia. Irmão, eu quero dizer a você o seguinte: que no aspecto do seu rosto dá para ver para onde você está indo. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Você sabia disso? O povo de Israel chegou num nível de pecado tão grande diante do Senhor, que o profeta vai dizer assim: o aspecto do seu rosto testifica contra eles. Aleluia. Irmão, você chega num lugar e você olha no rosto da pessoa. Quem tem discernimento de Deus vai entender o que eu estou falando. Você já vê que é maligna, que tem maldade, sim ou não, igreja? O aspecto testifica contra ele. É para você entender a seriedade do pecado. Não adianta se esconder. Por quê? Mas eu sou de Deus, eu temo a Deus. Mas as suas obras não são de Deus. Você não consegue se afastar do pecado, não consegue se afastar da imoralidade, está sempre envolvido com alguma coisa ruim. Mas o meu coração é bom. Mas eu sou filho de Deus. Irmão, se você é filho de Deus, abandona o mal. Se você é filho de Deus, se arrependa, ande em santidade. Pastor, eu não consigo. O Senhor é aquele que vai ajudar você. É aquele que vai estender a sua mão. Diga mesmo: Senhor, eu não consigo. Durante algum tempo eu estive trabalhando no centro de recuperação, pregando a palavra. E tem gente lá, gente, 7 anos no centro de recuperação. Cai e volta, cai e volta. E às vezes eles ficavam até meio assim. E eu disse: irmão, veja, o Senhor não tem problema em você dizer que você não está conseguindo, porque Ele te conhece melhor do que você. Aleluia, Senhor. O problema é a gente tentar passar para o Senhor uma coisa que a gente não é.
A gente tentar passar para os irmãos algo que a gente não é. Eu não posso ser hipócrita, você não pode ser. Seja um servo, uma serva autêntica de Deus. Aleluia! Quem olhar para você, meu irmão, tem que dizer assim: ó, esse homem está caminhando para outro lugar. Eu estou indo para um caminho, eu sei que esse caminho não é bom, mas esse aqui está indo para um caminho diferente. Por quê? Olha a forma dele de vestir, olha a forma dele de falar, olha a forma dele de fazer os negócios dele, olha a forma dele de se conduzir em tudo aquilo que ele faz. Eu vejo Deus. Quem entende isso, diga amém. Jesus está nessa direção. É o caminho de subir ao céu. E aí nós chegamos nos versículos iniciais. Preste muita atenção aqui. Veja, esse caminho que passa pela cruz, pela morte de cruz, mas que não acaba ali, vem a ressurreição e a assunção aos céus. É um caminho sério? Sim ou não? Quem entendeu isso aqui? Você entendeu a seriedade desse caminho? Só que agora, irmão, aparece um pessoal querendo seguir Jesus. E Jesus vai ser muito duro. Versículo de número 57. Vamos lá. Amém? Diz assim: e aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. Se você for lá em Mateus capítulo 8, não precisa. É a mesma passagem. E vai dizer que era um doutor da lei. Amém? Versículo de número 58. E disse-lhes Jesus: a raposa tem covil, e as aves dos céus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O que você acha que Jesus estava falando aqui, gente? Veja, ó, um doutor da lei, um grande escriba, formado com todos os diplomas que você pode imaginar. Eu quero que você entenda, irmão, que não é a nossa cultura não, tá? Que não valoriza a palavra não. Era no meio dos judeus. Você imagina a honra que esse homem recebia, sim ou não? Ele era muito importante. Só que aí, o que acontece? Jesus, ele conhece o coração do homem. Amém, igreja? Amém. Ele vai dizer: aonde você for, eu vou te seguir. E Jesus olha para ele e discerne o que está dentro do coração. Repita assim comigo: o Senhor Jesus, Ele sabe o que está dentro do meu coração. Quantas vezes você já disse essa frase, hein? Jesus conhece o meu coração, sim ou não? Hã? Sim. Jesus conhece o meu coração. Você não tem medo disso não, irmão? Hã? De repente, teu coração pode ser só bondade aos teus olhos, tá? Porque a Bíblia fala algo diferente. A Bíblia diz assim: maligno e perverso é o coração do homem, e a sua doença é incurável. Quem o conhecerá? Nem você conhece o teu coração, nem eu conheço. O Senhor, Ele conhece cada recâmara do nosso coração. Diga glória a Deus. Cada cantinho escondido, cada lugarzinho, o Senhor sabe. Não converse agora. Preste atenção aqui, por favor. Amém? As recâmaras do coração, cada pensamento profundo que você consegue esconder de todo mundo, Deus, Ele sabe que lá no cantinho do seu coração
está escondido lá. Amém, povo de Deus. Glória a Deus. Por isso a igreja não glorifica a Deus, não. O Senhor conhece o meu coração e é perigoso. Por quê? Porque não vai dar para você mentir. Não vai dar para fingir. Quando você formular alguma coisa, o Senhor já sabe, não adianta. Então é melhor chegar e falar a verdade. O Senhor olha para ele e já entende o coração dele. Irmão, olha o que Jesus responde. Veja se tem a ver alguma coisa. Ó, Senhor, aonde tu for, eu quero te seguir. Amém, igreja? Amém. Olha o que Jesus responde. A raposa tem covil e o passarinho tem ninho, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. O que isso significa? Veja. Jesus responde conforme o coração daquele homem. Amém. Você sabe o que ele queria? Conforto. Amém. Amém. O que ele queria? Conforto. Sabe o que ele queria? Fama. Sabe o que ele pensou? O quê? Os fariseus não têm poder nenhum e vivem bem a beça. Você imagina como deve viver esse homem? Sim ou não? Ele cura, ele expulsa demônio, ele prega com essa autoridade. Eu vou seguir ele. Sabe por quê? Eu vou ter uma mansão. Eu vou seguir ele porque nele eu vou conseguir realizar os desejos do meu coração. Veja, irmão, é um doutor da lei. Ele conhece a palavra, mas ele não conhece o dono da palavra. Ele conhece a letra, mas ele não conhece o espírito vivificante. E tem um monte de gente assim, está andando de um lado para o outro, dizendo que está seguindo Jesus, mas na verdade a única coisa que ele faz é buscar os seus próprios interesses. Aleluia, Deus! É um crente interesseiro. Ele não ama Jesus, ele não quer ir à cruz, mas ele viu os milagres, viu a libertação, viu a multidão, se empolgou e disse: eu quero ir. Jesus disse: não vai, porque não serve. Aleluia, Senhor. Não vai dar. Santo é o seu nome. Aleluia. Ele desvendou o coração. O Senhor está desvendando o nosso coração nessa noite. Amém, igreja? Sabe o que Provérbios 18 vai dizer? Aquele que busca os próprios interesses, ele insurge contra a sabedoria. Vai dizer que é sábio só busca o próprio interesse? Não vai. Pastor, como assim o próprio interesse? Vou te falar. Casa, carro, casamento, dinheiro, e só coisa mundana, só coisa de baixo. Irmão, se você está buscando o Senhor por causa disso, cuidado. Amém, igreja? Amém. Cuidado. Pastor, estou me sentindo ofendido com essa palavra. Não se ofenda, não. Muda o desejo do teu coração, que o Senhor ele vai te receber de braços abertos. Realmente é isso aí, eu sou um interesseiro, então tira o interesse errado e coloca o interesse certo no teu coração. Sabe por quê? Porque o camarada que vem até Jesus, achando que ele é o caminhão do baú, que vai fornecer tudo aquilo que ele quer, ele vai se decepcionar, irmão. Vai ou não vai? Porque Jesus não me chamou para fazer o que eu quero, ele me chamou para fazer aquilo que ele quer. E aquilo que ele quer não é o que eu quero. Por quê? Porque eu sou da carne. Eu sou carnal. A minha natureza é maligna. Mas ele é santo, fiel e verdadeiro. E a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Siga a vontade do Senhor. Abandona o interesse, irmão. Para com isso. Ele foi reprovado na hora. É pecado trabalhar por essas coisas? Não. É pecado pedir ajuda de Deus para fazer essas coisas? Não.
mas isso não é a prioridade. Amém, igreja? Amém. Então veja, ó, é o caminho da cruz, é o caminho da ascensão, é a última hora, é o último ano, e Jesus diz: não pode. Então nessa última hora o Senhor está dizendo: um discípulo interesseiro, ele não pode fazer parte. Amém, igreja? Amém. Aleluia. Mude isso. Jesus diz: ó, as raposas. Irmão, se você vê uma raposa perto da tua casa, o que você faz? Estava vendo um vídeo esses dias, e uma raposa correndo assim, num lugarzinho assim, um coiotezinho, não lembro muito bem, e agarrou o braço de uma criança, pastor, acredita? Eles pegam qualquer coisa. Irmão, a imagem da raposa, na Bíblia, ela é ruim do começo ao fim. Jesus diz assim, ó, aos olhos dos homens, que são da carne, que não estão caminhando no caminho da cruz e da ascensão, a gente é pior do que uma raposa. Amém, igreja? Amém. Ou seja, não adianta querer agradar todo mundo, o pessoal não vai gostar de você mesmo. Você vai fazer tudo certo, obedecer a Deus, quando você perceber o aspecto do rosto daquela pessoa vai mudar contra você. Sabe por quê? Ela pode ser uma boa pessoa, mas como ele é da carne, aquilo de Deus que está na sua vida vai ferir a vida dela. Está escrito isso, é luz, igreja. Seja luz. E quando a luz chega, se tem alguém que está no escuro, ele vai ficar incomodado, vai mexer com ele. Por isso, não desanime quando as lutas começarem. Isso é um bom sinal. Se estava tudo calmo e você decidiu andar com o Senhor e as coisas foram ficando difíceis, significa que o caminho mudou. Agora você está indo na direção certa. Estava indo para o inferno, para o lago de fogo, e agora mudou e está indo para Nova Jerusalém celestial. O samaritano vai parar na frente, o diabo vai parar na frente, os demônios vão aparecer, vai se levantar a gente mesmo, mas só se levanta para cair, porque quem obedece é o Senhor. O Senhor vai garantir a vitória. Diga glória a Deus. O Senhor vai ajudar você sim. O interesseiro foi para fora, gente. Jesus falou: não dá para você. Imagina, Jesus poderia falar assim: eu vou aceitar esse homem, porque ele é tão famoso, que ele vai trazer mais gente ainda. Jesus falou: não, sai fora. Não dá para você. Versículo de número 59. Diz assim: e disse a outra, agora é Jesus falando com outra pessoa. O primeiro se ofereceu, o segundo é convocado: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa primeiro que eu vá fazer o quê? Enterrar meu pai. Irmão, quando alguém morre, o que a gente quer fazer o mais rápido possível? É óbvio, enterrar. Então quando esse homem fala assim: deixa eu enterrar o meu pai, irmão, não é o pai dele morreu e ele vai fazer o enterro e voltar. Ele queria voltar para casa, esperar o pai dele morrer e ele receber tudo aquilo que ele tinha direito, porque era o filho. E aí quando ele fizesse o famoso pé de meia, ele dizia assim: agora eu vou e sigo Jesus. Ou seja, ele não confiava no Senhor. E eu digo a você que um discípulo que não confia em Jesus não dá. Porque o Senhor falava para os discípulos assim: ó, vai sem nada fazer a obra, e quando vocês chegarem lá, eu vou ajudar vocês. Só vai. Amém, igreja? Amém. Vai. Não, vou em casa, espera ele morrer. Jesus disse: não vai dar para fazer isso, é urgente. Verso de número 60, olha isso. Mas Jesus lhe observou: deixe os mortos enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Aleluia, aleluia. Ou seja, o que ele está dizendo, irmão, morto espiritual, deixa quem é morto espiritualmente cuidar daquilo de quem é morto espiritualmente. O Senhor te chamou para a vida, então anuncia o reino de Deus. Faz aquilo de quem é vivo. Um monte de crente andando no caminho de morte.
Você olha para ele e você vê claramente que ele não está vivo. Olha o alerta que Jesus está dando: filho, deixa os mortos cuidarem das coisas dos mortos. Amém, igreja? Amém. Então significa que se ele vai embora e vai cuidar daquelas coisas daquela forma que era natural, não era errado humanamente falando, mas Jesus está olhando e está dizendo: filho, isso é morte para você. Aleluia. Você vê que tem coisa que aos olhos dos homens vai ser certo, mas a doutrina do céu é diferente. Aleluia. O caminho do Senhor é outro caminho. Tudo vai apontar para você e vai dizer: é só fazer isso aqui, ó. Vai estar o diabo com a seta dizendo assim: ó, vai, ó, tá tudo certo. Só que o Senhor vai estar te apontando num caminho diferente. Mas isso aqui não era o certo, eu tinha que ir lá, ficar lá, cuidar do meu pai até ele morrer. Não! Vai e anuncie o reino de Deus. Eu te escolhi para uma coisa maior. Você está pensando no bolso, está pensando que vai ficar desamparado porque você já viu como é a vida do Messias, está com outro pensamento e quer voltar para a obra de morto. Deixa eu falar um negócio para você. Se você entrou no caminho da vida, faça a vontade de Deus, não volta para o caminho de morte. De repente você está aqui e está pensando: vou sair daqui, é o caminho da morte agora. Porque só existe um caminho, o outro caminho é o caminho da morte, gente. Então esse também o Senhor diz: isso aqui não vai dar. Do lado de fora. Versículo de número 61. Já estamos encerrando. Amém, pastor Carlos? Está assim: disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me primeiro me despedir dos que estão na minha casa. E Jesus lhe asseverou: o quê? Quem põe a mão no arado e fica contemplando as coisas que ficaram para trás, ele não está apto para o reino de Deus. O primeiro quer conforto, o segundo está pensando só em coisa da terra, não confia no Senhor. E o terceiro, sabe o que o terceiro quer fazer? Irmão, ele não está dizendo: vou lá dar um abraço na minha mãe e um beijo no meu pai e vou voltar. Não é isso. O Senhor diz: ó, deixa eu te falar um negócio. Filho, vem cá. Se tu pisou nesse caminho e tu voltar atrás, esse caminho não serve para você. Ou melhor, você não serve para esse caminho. A palavra apto significa útil. Nesse caminho você não vai ter utilidade por causa desse teu pensamento. Sabe o que ele queria fazer? Jesus viu, ele ia voltar em casa e ele queria ver qual era a opinião dos seus familiares. E eu digo a você: se você depender da opinião dos outros para fazer a vontade de Deus, você não vai entrar. Aleluia, Deus. Sabia disso? Aleluia. Irmãos, ó, uma das coisas que mais você vai ouvir, que sai da boca do diabo, na boca de muita gente que a gente gosta, sabe qual é a palavra? Poupa-te a ti mesmo. Por quê? Porque quando você vai fazer o caminho do Senhor, Jesus disse: é ovelha para o matador, irmão. Vai ser jogado no meio do lobo. E alguém que te ama, de repente alguém da sua família, alguém que gosta de você, um amigo, vai dizer: não, poupa-te a ti mesmo. Quando falaram isso para Jesus, Jesus disse: para trás de mim, Satanás, porque você não conhece as coisas de Deus. Aleluia. Não entende. Tem coisa que o pai não vai entender, a mãe não vai entender, a mulher não vai entender, o marido não vai entender, a família, os amigos, ninguém. Vai ser só você e Deus. E o Senhor está dizendo: botou a mão, não volta não. Deu o primeiro passo, não volte atrás. Começou a caminhada, não desista, não retroceda. Vai em frente, o Senhor é aquele que vai te ajudar. Veja, irmão, quem coloca a mão no arado, o que é o arado? Trabalho do campo. E a partir do momento que o arado era colocado ali na terra,
Tinha que ser traçada uma linha reta. Agora você imagina alguém que tem uma missão de ter o braço firme ali e está guiando aquilo com muita atenção para ver os obstáculos no caminho. Ele tem que fazer um caminho reto. Ele está olhando para trás. Vai dar certo isso, gente? Quem fica contemplando o que já passou, ele não vai avançar no reino de Deus. Tem gente que está ouvindo essa palavra aqui, está preso em coisa do passado. Irmão, já passou. A minha vida era melhor lá atrás. A minha vida era assim, eu tinha isso, eu tinha aquilo, e aquela lamentação, e de repente você até alguém temente ao Senhor, só que você para com isso dentro do coração, e o diabo senta do seu lado, bota a mão na sua cabeça e fala: é verdade mesmo, antigamente era melhor. Volta atrás! O Senhor está dizendo: não volte. Estou com o braço cansado, o Senhor vai segurar nesse arado junto com você. Estou fraco, estou desanimado. O Senhor é aquele que vai renovar a tua força. Botou a mão, não desista. Agora veja, gente, que detalhe interessante. Por que não dá para olhar para trás? Porque o caminho do arado é um caminho reto. Amém? Como é que é o caminho? Ele não tem curva. Deus de poder e glória, Senhor. Aleluia. Como assim? É um caminho santo. É um caminho que o pecado não está no meio. O pecado tem que sair fora. Por quê? Se você está arando a terra e está no pecado, então você está olhando para trás. Quando você vê, você fez assim. Dono da nossa alma, obrigado, Deus. É por isso que muitas vezes a obra de Deus na nossa vida parece que está tudo fora do lugar. É porque a gente quer botar uma mão arando a terra e outra nas coisas que são do passado, nas coisas que são do mundo. Eu vou encerrar agora. Eu quero citar só mais uma referência para vocês aqui. Você não precisa abrir. Ela está em Filipenses capítulo 3, verso de número 13, que diz assim, ó: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação em Deus em Cristo Jesus. O que ele está dizendo? Eu tive uma vida muito boa, eu tive muito dinheiro, eu tive fome, eu tive tudo. Ele teve isso. Só que ele está dizendo: tudo isso ficou para trás. Eu descobri uma coisa melhor. Eu estou no caminho da Jerusalém Celestial. Diga glória a Deus. Eu vou me esquecer, vai ficar lá atrás. A obra de morto fica lá. Porque a partir desse ponto na minha vida é o reino de Deus, é a glória de Deus, é a cruz de Jesus, é o Espírito Santo. E eu quero fazer parte da igreja que vai subir. Amém? Pode aplaudir ao Senhor nessa noite.